Fala pessoal, nesse vídeo a gente vai falar sobre conjuntos numéricos. Então vamos lá. O primeiro dele é o conjunto dos números naturais, tá? Naturais, representado pela letra um Nzinho com um tracinho do lado. Então quais são os números naturais? Vamos verificar. Os números naturais são os números básicos que a gente usa para contagem, certo? Tirando ali os números negativos, né? Então, como é que a gente vai montar esse conjunto? Vai ser o conjunto formado pelo 0, o 1, o 2, o 3, e assim vai, até o infinito. São números que a gente usa para contagem mesmo, tá bom? Alguns autores consideram que o 0 não pertence aos naturais, outros já consideram que ele pertence aos naturais. Mas vamos considerar que o 0 pertença, tá? Aos naturais. Então, esse é o primeiro conjunto numérico. O segundo conjunto é o conjunto dos números inteiros, representado pela letra Z com um tracinho também. E quem entra no conjunto dos números inteiros? Agora ele já engloba os negativos, né? Então ele vem lá do menos infinito, por exemplo, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, e assim vai, tá? Até o mais infinito. Então ele vem daqui do menos infinito, vai lá para o mais infinito. Agora, observa que do 0 para cá não é o conjunto dos números naturais que a gente definiu acima? Então, o que a gente pode afirmar? A gente pode dizer que o conjunto dos naturais é um subconjunto dos inteiros, certo? Então, observação, os naturais é um subconjunto dos inteiros, tá? Ou está contido nos inteiros. Então, vamos continuando. Agora vamos ver o conjunto dos números racionais, tá? Então vamos ver os racionais. Os racionais, ele é representado pela letra Q com um cortezinho. Então, os racionais, ele vai ser todo número que possa ser escrito na forma de fração, né? Ou seja, todo número da forma P sobre Q, com P e Q inteiros, tá? E Q diferente de zero. Por que Q diferente de zero? Porque como Q é um denominador, o P não pode ser dividido por zero, né? Que é um denominador. Então ele não pode ser zero, porque deve ser diferente de zero. Nós já sabemos que quando divide por zero, resulta uma indeterminação. Isso não existe. Então não pode ser zero ali no Q. Beleza. E antes disso, uma observação. A fração P sobre Q tem que ser irredutível, tá? Irredutível. O que significa isso, ela ser irredutível? Significa que ela é a forma mais simplificada. Não vai ter mais como simplificá-la. Certinho? Então vamos continuando. Que números vão entrar no conjunto dos racionais? Então vamos ver isso. Vão entrar no conjunto dos números racionais os números inteiros, tá? Todo número inteiro vai ser um número racional. Por exemplo, se eu pegar aqui o menos 2, por exemplo, ele é um número racional. Por quê? Eu posso escrever ele como sendo menos 2 sobre 1. Ó. E qual é a definição de racional? Tem que ser escrito na forma P sobre Q. E está na forma P sobre Q. Menos 2 sobre 1, né? Então está na forma P sobre Q. Com P e Q inteiros, realmente. Menos 2 e 1 são inteiros. E Q é diferente de zero. Ó. O Q aqui no caso é 1. Que é diferente de zero. Então, atende à definição, né? Está atendendo à definição. Logo, menos 2 vai pertencer aí aos racionais, tá? Pois menos 2 é igual a menos 2 sobre 1, tá bom? Então, se o menos 2 entra, eu vou pegar um número positivo, também vai entrar, por exemplo, o 3. Ele pertence aos racionais, tá? Pois eu posso escrever 3 como sendo 3 sobre 1. Mas quem vai entrar no conjunto dos números racionais?
vai entrar os decimais exatos, por exemplo, 0,5. Ele vai pertencer aos racionais, né? Porque é um decimal exato e 0,5 é o que? Ele é 1 sobre 2, que é o meio, né? Então, ele vai pertencer aos racionais. Pode ser escrito na forma de fração. Agora, um número interessante que vai ser um número racional vão ser decimais periódicos, tá? O que é um decimal periódico? Por exemplo, 0,6666, ó. Esse número aqui ele vai possuir um período. Ele se repete, né? Ele vai ter elementos nele que vai se repetindo, né? Nas casas decimais. Isso é um decimal periódico, tá? Então, eu vou até escrever aqui, ó, decimal periódico. E esses números, eles pertencem aos racionais, tá? Por quê? Podemos representá-lo na forma de fração. Então, ele pertence aos racionais, pois 0,666, etc., vai ser igual a que fração? Isso vai ser igual a 2/3, tá bom? 2/3 vai resultar essa fração aí. Então, tem uma técnica para saber qual fração resulta um decimal periódico, tá? Mas não é o tema dessa aula. Mais tarde no futuro a gente pode ver isso aí. Então, vamos continuando. Portanto, já vimos quais números fazem parte do conjunto dos racionais. Nós vimos o quê? Vimos que os naturais ele é um subconjunto dos inteiros e os inteiros é um subconjunto dos racionais, né? Porque todo número inteiro pode ser escrito na forma de fração. Assim como os naturais, né? Como o natural da contínua inteiro, quando eu falo que todo inteiro pode ser escrito na forma de fração, entende-se que todo natural também. Então, até agora, nós temos isso aqui, tá? Então, lembrando que o Q deve ser escrito na forma P sobre Q, tá? Com P e Q inteiros, Q diferente de zero, e P sobre Q irredutível, tá? Não podemos esquecer. Irredutível é quando não dá mais para ser simplificado. Eu vou dar um exemplo de fração irredutível. Por exemplo, se eu pegar a fração 2 sobre 4, ela é uma fração irredutível? Bom, a resposta é não, tá? Por quê? Podemos simplificá-la, né? Dividindo em cima e embaixo por 2, obteríamos 1 sobre 2. Agora, se eu pegar 1 sobre 2, 1 sobre 2 é uma fração irredutível agora, não é? É irredutível agora. Por quê? Porque não podemos mais simplificar. Ó. E uma observação importante disso é que quando em cima for um número ímpar e aqui embaixo for par, neste exemplo aqui, a fração será irredutível, certo? Então ela não pode mais ser simplificada. Foi só para dar um exemplo, né? Uma diferença entre fração irredutível. Então vamos continuar na aula. Vamos falar agora dos números irracionais. Os irracionais, representado pela letra I, ele vai ser o oposto dos racionais, tá? Como assim? A gente pode definir ele assim, ó. Os irracionais, ele vai ser todo número que não pode ser escrito na forma de fração. Ou seja, vamos botar que ele seja todos números n. Então vamos definir o conjunto dos números irracionais como sendo os números n, tal que n vai ser diferente de p sobre q, tá? Com p e q inteiros, e q diferente de zero, tá? Ou seja, vai ser o oposto dos racionais, tá bom? Vão ser números que não podem ser escritos na forma de fração. E quais números não podem ser escritos na forma de frações? Vou citar alguns exemplos aqui de números que serão irracionais. São chamados números decimais não periódicos, tá? Eles serão números que eles não apresentarão repetições. Eles serão um pouco bagunçados, né? Digamos assim. Então vamos ver alguns exemplos. Por exemplo, eu vou
Vamos criar um exemplo aqui, ó. Por exemplo, 1,1254321 e assim vai. Esse número ele é um número decimal e ele não apresenta um período, ele não apresenta repetição, né? Então, ele pertence aos irracionais, porque ele não pode ser expresso numa forma de fração. Vamos lá, mais um exemplo. Constantes são exemplos famosos de números irracionais. Π, a constante de Euler, né? É o número de Euler. Raízes não exatas, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, etc. Esses números pertencem aos irracionais, tá? Porque eles serão também decimais não periódicos. Eles não vão apresentar um período ou uma repetição. Logo, eles não podem ser escritos na forma de fração. E esse tipo de números são números irracionais, tá bom? Os números irracionais, eles meio que não se misturam com os racionais, visto que eles são o oposto, né? Agora, vamos falar um pouquinho dos números reais. Então, vamos falar um pouquinho dos números reais, tá? Os números reais, ele vai ser a união dos racionais com os irracionais, tá? Sendo que os racionais ainda englobam os naturais e os inteiros, tá bom? Então, qualquer número que seja racional ou irracional, ele vai ser um número real, tá? Ele meio que engloba todo mundo desses conjuntos aí. Então, os números reais a gente define assim, tá? Como sendo os racionais união com os irracionais. Então, se eu pegar esses exemplos listados aqui, eles pertencem aos irracionais, ó, mas também pertencem aos reais, tá? Bem como os exemplos que já vimos acima, eles também pertencerão aos números reais, tá bom? Então, vamos continuar. Agora vamos ver os números complexos. Complexos, tá? Aqui nós vimos números reais. Reais, agora os complexos. Os complexos, ele é definido da seguinte forma. O símbolo dele é assim, é um Czinho cortado. Ele é definido como sendo todos os números n, tal que n é igual a mais bi, tá? Onde a e b pertencem aos reais, e o i é a nossa unidade imaginária, ele vale raiz de menos 1, tá bom? Esse é o conjunto dos números complexos. Então, nós temos que todo número real ele vai ser um número complexo. Logo, o número complexo engloba todos os números, certo? Ué, mas como assim? Vamos dar exemplos. Se eu pegar o número 2, por exemplo, ele é um número complexo, né? 2 pertence aos complexos. Por quê? Porque o 2 eu posso escrever como sendo 2 mais 0i, por exemplo. E isso atende à definição? Sim. Por quê? Nós temos que o a aqui seria 2 e o b seria 0. O b seria 0 e o a seria 2. E, no caso aqui, a e b seriam reais, certo? E a unidade imaginária vale raiz de menos 1. Só que raiz de menos 1 vezes 0 vai dar 0 de qualquer maneira. E 0 mais 2 é igual a 2. Então, qualquer número aí vai pertencer aos complexos. Se eu pegar o menos 2, vai pertencer aos complexos. Se eu pegar um número irracional, por exemplo, raiz de 2, ele vai pertencer aos complexos, tá? Qualquer número. Então, fazendo um panorama geral, vamos montar um diagrama geral aqui. Nós vimos que os naturais, o conjunto dos números naturais, ele é um subconjunto dos números inteiros, tá? Então, podemos botar os inteiros aqui. E, por sua vez, os inteiros é um subconjunto dos... Os inteiros é um subconjunto dos racionais, tá? Então, podemos botar os racionais aqui. E nós vimos que os irracionais, ele não está contido nos racionais, né? Eles meio que não se suportam, digamos assim. Então, os irracionais ele vai estar aqui por fora, não vai estar misturado. E englobando todo mundo, nós vamos ter os complexos, né? Aliás, antes vem os reais.
Então, antes nós temos os números reais, né? Englobando esses dois aqui. Reais. Tá bom? Tem que ver se vai dar espaço aqui. Eu acho que dá sim. Então, nós temos os reais. Englobando todo mundo, nós vamos ter os complexos. Então, eu vou botar os complexos aqui. Complexo. Então, se tivéssemos que botar em termos de diagrama, o diagrama seria assim, tá? Esse aqui seria o diagrama correto. Agora, vamos continuando. Vamos falar agora um pouquinho da listagem desses conjuntos. Vamos ver quais conjuntos a gente pode listar, tá? Por exemplo, podemos listar os naturais e os inteiros, tá? Como assim listar? Se eu cobrar para você descrever os elementos de um conjunto, por exemplo, um conjunto C igual a todos os n's, tais que n está entre 0 e 3, por exemplo. Se eu te pedir para listar esse conjunto, a gente vai saber listar, né? Porque n está entre 0 e 3, e pode ser o 0 e pode ser o 3, né? Já que é maior igual e menor igual. Então, esse conjunto seria o 0, o 1, o 2 e o 3, tá? Esse conjunto ele pertence aos naturais. Então, os naturais a gente pode listar, né? Na verdade, ele é um subconjunto dos naturais. E poderia entrar números negativos aqui, né? Os naturais é um subconjunto dos inteiros. Então, podemos listar os naturais e os inteiros, sendo que esses números aqui também são inteiros. Agora, não podemos listar Então, a gente não vai listar o conjunto dos racionais, dos irracionais, dos reais e dos complexos, tá? A gente não vai listar. Eu vou dar uma justificativa para isso. Aqui em cima, obviamente, esse n ele pertencia aos naturais, tá? Ou aos inteiros, mas vamos dizer que ele pertence aos naturais. Então, nós descrevemos um conjunto aqui em cima, onde esse n que a gente descreveu, ele pertencia aos naturais, tá? Agora eu vou cobrar aqui como exemplo o conjunto dos números n que pertence aos inteiros, tais que 0 menor ou igual que n menor ou igual que 1, por exemplo. A gente pode listar esse conjunto? Não, a gente não pode listar. Por quê? Eu estou pegando um conjunto que está entre 0 e 1, certo? E cujos números pertencem aos números racionais, correto? Eu estou pegando um número que está entre 0 e 1, que pertence aos racionais. Então, só que entre 0 e 1 nós vamos ter infinitos números decimais aqui, exatos e decimais periódicos também. Por exemplo, entre o 0 e 1, nós temos, por exemplo, o 0,5, que estaria aqui no meio, né? Que seria 1 sobre 2. Nós vimos como um decimal. Nós vimos um decimal periódico, né, que foi 0,666, lembram? Que esse não era o 2 terços? Então, 2 terços ele estaria mais ou menos aqui assim, ó, por exemplo, 2 terços. E vai ter infinitos números assim. Vai ter infinitos números racionais entre 0 e 1. Por isso que a gente não pode listar tal conjunto, tá bom? E o mesmo vai valer aqui para os irracionais, para os reais e para os complexos, visto que os reais e os complexos englobam esses outros. Certinho?